Olá, povo! Olá, tudo bem? Eu tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora da gente estar de volta, juntinhos aí na nossa sala maravilhosa da nossa sexta etapa, fazendo aquela festa que a gente normalmente faz nas nossas aulas de inglês. Mas vamos lá. Conteúdo tá ok para esse novo, Esse novo período, esse novo ciclo de avaliação. A gente vai trabalhar, galera, com continuar ainda no eixo do futuro, que no mês passado, na avaliação passada, a gente trabalhou com o will, o will, nosso futuro, e agora a gente vai trabalhar com o going to, que também é uma forma de se registrar o futuro, tá certo? Então, assim, é importante a gente sempre relembrar que o futuro em inglês não é uma coisa estática como acontece em português, que a gente tem nossos tempos verbais determinados. Nós temos várias formas de registrar o futuro. A gente começou com o will no mês passado e a gente vai agora conversar sobre o will, sobre o going to, também é uma forma de registrar o futuro. Agora é importante também a gente entender que o going to não se configura um tempo verbal. É uma forma fixa de se trabalhar, de se informar o futuro, tá? Ah, Netinho, pode ser qualquer futuro? Não, não pode ser qualquer forma, qualquer ideia de futuro, tá bom? Então é o seguinte, como é que a gente vai usar o going to? Quando a gente utiliza o going to? A gente utiliza o going to, pessoal, quando a gente vai se referindo a um futuro planejado, tá? Isso é uma coisa que você vai fazer no futuro, mas que você tem um plano prévio, há uma intenção prévia de se realizar. Por exemplo, pessoal, I'm going to sell my car, Eu estou indo vender meu carro. Quando a gente para pensar nesse exemplo, quando a gente disseca esse exemplo, a gente percebe que o sujeito, eu, ele planejou em algum momento da vida dele, seja do passado ou é um plano, futuro, presente, de vender o carro a uma intenção prévia, a uma intenção anterior ao momento da fala que se utiliza, que informa que ação futura ele vai desempenhar, tá bom? Outro exemplo, Anna is going to open her own business next month, Ana está indo, vai abrir o seu próprio negócio mês que vem. Implica dizer, quando eu digo Anna is going to open, em algum momento do passado, Ana decidiu que abriria um negócio próprio, tá bom? Então existe um planejamento para essa ação que ela está informando, que a Ana está informando. Ou outro caso também célebre, comum. Eu pergunto, what are your plans for vacation? Quais são seus planos para o feriado? Olha só, nós com feriado. E a resposta vem, I'm going to travel with my family to Salvador. Eu estou indo viajar, eu vou viajar com minha família para Salvador. Considerando é uma realidade nossa, não tem como a gente viajar com a família para Salvador sem um planejamento prévio, sem um planejamento anterior ao momento da fala, tá? Então, para que o sujeito da frase possa fazer uma viagem, significa que não se trata de uma decisão espontânea tomada na hora da fala, mas que se trata de uma decisão tomada anterior ao momento da fala, tá bom? Aí quando eu falei para vocês que era importante a gente relembrar que o going to não se configura um tempo verbal, e sim uma estrutura fixa, tá? É porque, na verdade, quem sofre alteração, quando a gente está tratando do going to, é o verbo to be, tá? Que vai estar no presente, e o going to é que constrói a situação. Então, qual é a estrutura básica do going to, pessoal, do futuro com going to? Nós vamos precisar de um sujeito, lógico, óbvio que a gente precisa de um sujeito. O verbo to be no presente simples, am, is ou are, tá bom? Mas o going to, que é uma forma fixa, não vai mudar, então tanto faz dizer I'm, vai ser going to.
You are going to. He is going to. Tá bom? Então, de qualquer forma que a gente colocar o verbo to be com qualquer sujeito, a gente vai utilizar o going to. Qual é o desafio, pessoal? O desafio é a gente relembrar e utilizar adequadamente o verbo to be no presente simples. Am, is, are. Tá bom? E aí, depois do going to, a gente vai colocar o verbo principal em sua forma básica, sua forma do infinitivo, sem o to. Então, o verbo, da forma que a gente trabalha sempre, a gente só tira o to e coloca o verbo normalmente, tá? O exemplo aí que eu vou mandando para vocês é o he is going to see a movie, né? Ele vai ver um filme, tá bom? Então, nós temos aí he, o verbo to be is, concordando com he, conjugado no presente simples. Aí vem o going to, tá? E o verbo see, que é o verbo ver, que está na sua forma básica, tá bom? Outro exemplo, I'm going to France, tá? Então, eu estou indo para a França, eu vou para a França, I, sujeito, né? O verbo to be am, né? Going to, tá? Eu lembrei esse exemplo. O que é que acontece com esse exemplo? O verbo ir e o verbo vir, pessoal, é muito mais comum no presente contínuo em vez do going to. Então, assim, a gente não vai precisar, no caso, na utilização do going to, repetir o verbo to go. Eu não preciso dizer I'm going to go to France, né? I'm going to go to France. Como se trata do mesmo verbo, eu só utilizo uma única vez. I'm going to France, né? Eu estou indo para a França, tá? Na apostila de vocês, pessoal, só para a gente relembrar, eu coloquei umas tabelinhas com a forma afirmativa, negativa e interrogativa, que na verdade se trata da própria forma negativa, interrogativa e afirmativa do verbo to be. Então, I'm going to, aí tem o exemplo, I'm going to dance, né? Eu vou dançar. You're going to be a teacher, né? Você vai ser um professor. E aí vai, a gente tem essas tabelinhas que ajudam a vocês relembrarem como utiliza o verbo to be. E isso, esses verbos, o verbo to be vai estar associado lá na nossa apostila ao going to. Lembrando a negação, que vai mudar dessa estrutura, é a nossa partícula not, né, que implica a negação, que vai ser colocada entre o verbo to be e o going to. Então, antes de colocar o going to, né, a gente já faz a negação, porque quem vai fazer a negação é o verbo to be, que é o nosso verbo auxiliar da situação. Tá bom? E a forma interrogativa, que a gente vai alterar de posição o sujeito com o verbo to be. Lembre-se, sujeito com o verbo to be, am, is ou are. Tá? Não precisa fazer outros malabarismos. Tá bom? Então é importante que a gente lembre-se, o grande desafio é a utilização do verbo to be. Lembrando o verbo to be, a gente vai resolver o going to, porque o going to é padrão, não muda, é uma forma fixa, não sofre nenhuma alteração. E depois a gente vai utilizar o verbo na sua forma básica, o nome do verbo sem o to. Forma afirmativa, tá? Na forma negativa, verbo to be, conjugado no presente, concordando com o sujeito, partícula de negação not, mais o going to, mais o verbo e o restante da frase. Forma interrogativa, a gente faz a inversão do verbo to be com o sujeito. I am vai ficar am I, you are vai ficar are you, e assim vai. Going to não sofre alteração, verbo principal na sua forma básica, sem o to, não sofre alteração no final da frase, ponto de interrogação, pelo leite que vocês mamaram, tá? Por tudo que há de mais sagrado, pelo amor de Deus, não esqueçam do ponto de interrogação, tá bom? Além desses usos, pessoal, ainda tem outros usos que a gente vai utilizar, vai fazer do verbo do going to, né? Além dos planos e intenção futura, né? Os planos realizados previamente com intenções futuras, a gente também
pode-se utilizar para fazer predições, principalmente sobre quando tem a presença de uma evidência, tá bom? Digamos assim, eu digo, olhe para as nuvens do céu, vai chover. Quer dizer, eu observo as nuvens do céu e aí eu faço a predição, né? Eu antecipo que vai chover porque eu estou vendo, tá? Eu estou vendo, tem uma evidência que faz com que eu pense isso. Então eu diria, look at the clouds in the sky, né? Look at the clouds in the sky, olhe para as nuvens do céu. It is going to rain, né? Vai chover. Então eu observo, tem essa constatação visual e aí eu percebo e eu posso antecipar que vai chover. Então é um projeto? Não é um projeto, como eu venho dizendo, mas é uma forma de uso do going to porque eu tenho na presença da evidência, eu posso antecipar o futuro que possa vir a acontecer. Também quando há algo que está próximo de acontecer, na iminência de acontecer, né? Eu digo assim, ei, cuidado, você vai cair. Não implica dizer que eu não vou estar adivinhando que a pessoa, que o indivíduo vai cair, né? Mas se não tiver cuidado, pode ser que caia. Então, algo que está próximo a acontecer. Então, nesse caso, eu diria, hey, be careful. Opa, be careful não, calma. Hey, be careful, né? You're going to fall, né? Você vai cair. Cuidado, você vai cair. Tá bom, pessoal? E aí eu ainda aponto na apostila de vocês, ainda tem aí uns exemplozinhos que vão enriquecer essa nossa discussão, tá ok? Mas para o nosso vídeo não ficar longo, tá aí que é já o início, que onde vocês já tem o material para começar os estudos e aí a gente mantém o contato, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima aula.